A Pássaro Marrom, ela nasceu de um tropeço para evitar que a empresa fosse à falência. Afonso José Teixeira, que era comerciante e não sabia nada sobre o transporte, teve que aceitar a empresa como pagamento de uma dívida que seu irmão lhe devia. A empresa chamava-se Pássaro Azul e tinha 4 jardineiras bem velhas que fazia a rota São Paulo a Aparecida do Norte, pela a Estrada Velha Rio Santos, que não tinha ainda um palmo de asfalto. A empresa Pássaro Marrom, ela recebeu o apelido pelo povo de Pássaro Marrom, já que seus ônibus viviam cobertos de poeira e barro. Com isso, em 1935, José Teixeira ele mudou o nome da empresa para Pássaro Marrom. 1940, José Teixeira deixa o comércio e se dedica à empresa Pássaro Marrom, renovando sua frota e ampliando suas linhas, e passa a fazer a ligação Rio de Janeiro a São Paulo, sendo sua primeira linha interestadual. Essa viagem era feita pela Estrada Velha Rio Santos, que na época era toda de terra, e a viagem durava cerca de 18 horas. Em 1945, a empresa já tinha uma frota de 90 ônibus e atendia todo o Vale Paraíba. Sua linha principal partindo de São Paulo era a ligação entre Mogi das Cruzes, Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Cachoeira Paulista, Lorena, Aparecida, Cruzeiro e Queluz, divisa com o Rio de Janeiro. Em 1951, com a inauguração da rodovia Presidente Dutra, novas empresas entram na concorrência na rota Rio-São Paulo. A Pássaro Marrom até tentou barrar na justiça, mas não teve êxito. Ainda mais que a Aviação Cometa tinha comprado 30 ônibus importados modelo Coach de última geração, com toalete a bordo, suspensão a ar, poltronas reclináveis, carroceria de alumínio e um motor de 211 cavalos, sendo os ônibus mais potentes da época. A Pássaro Marrom fez o mesmo. Importou 50 ônibus dos Estados Unidos para o Brasil, mas não conseguiu pagar os veículos. Com isso, ela vendeu os ônibus para a Aviação Cometa, que automaticamente teve que abrir mão da linha Rio de Janeiro a São Paulo. Nesta época, a Pássaro Marrom ela tinha parceria com a empresa Eva do Rio de Janeiro e atendia cidades de Itatiaia, Resende, Barra Mansa, Piraí. 1960, deixa a parceria com a empresa Eva e deixa de operar dentro do estado do Rio de Janeiro. Essa época, ela renova sua frota com os modelos Mercedes-Benz monobloco. Já no ano de 1977, a Pássaro Marrom ela é vendida para Pelerson Soares Pinedo, dono da Aviação São Jorge e Aviação Padroeira, e uma pedreira na cidade de Aparecida, que hoje é a empresa Serving Engenharias e Serviços. Nesta época, a Pássaro Marrom ela tinha uma frota de 300 ônibus, todos com mais de 15 anos. Com a compra por Pelerson Pinedo, ele passou a renovar sua frota de ônibus. E foi incorporando todas as empresas da região, ficando só com o nome Pássaro Marrom. Nessa época, ele incorporou a empresa Mantiqueira, que fazia a linha São Paulo, Campos do Jordão, a empresa Rodoviário Atlântico, que passou a chamar Viação Litorânea, que fazia a linha São Paulo a Ubatuba, Caraguatatuba. Incorporou a Aviação Mogi das Cruzes, que fazia a ligação entre Mogi, Suzano, Itaquá, Ferraz e Poá. E assim, nos anos 80, a Pássaro Marrom ela se tornou pioneira em todo o Vale do Paraíba, atendendo cidades de São Paulo para Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz, cidades de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro, Campos do Jordão, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Na década de 80 também passou a atender o transporte municipal em algumas cidades do Vale do Paraíba e operar o transporte
ligando Aeroporto de Congonhas ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, com ônibus seletivo rodoviário e ônibus urbano, fazendo a linha Aeroporto à Estação Tatuapé do metrô. Já em 1996, ela renovou sua frota com os últimos modelos monobloco Mercedes-Benz O400. 1997, ela opera com seus primeiros ônibus executivo, batizado de Premium, da empresa Pássaro Marrom, da aviação litorânea, que tinha um serviço executivo alpino, e da aviação litorânea, que era o serviço executivo supremo. Todos esses veículos eram montados sobre o modelo Buscar Vistabus 360 e o modelo Jumbus 360. E sobre o chassi Mercedes-Benz. Já em 1999, ela opera com seus primeiros ônibus duplo deck de 2 andares, sobre o chassi Mercedes-Benz e a carroceria Buscar Panorâmico DD. Em 2001, a aviação Mantiqueira ela foi incorporada a Pássaro Marrom, ficando só o nome Litorânea e Pássaro Marrom. Já no ano de 2011, a Pássaro Marrom ela foi comprada por 400 milhões pelo o mineiro Constantino de Oliveira, dono da companhia aérea Gol. Com isso, em 2012, a Pássaro Marrom ela ganhou uma nova identidade visual em sua frota e foi renovada com os novos modelos Marco Polo da geração 7, todos com chassi Mercedes-Benz e os ônibus todos vindo equipados com vidros colados e ar-condicionado, e Wi-Fi e tomadas USB. 2020, a aviação litorânea ela foi incorporada a Pássaro Marrom, ficando hoje só a Pássaro Marrom dominando todo o Vale do Paraíba. Em 2021, Constantino Oliveira ele repassou a empresa aos filhos e netos, passando a fazer parte do grupo Max Empreendimentos Participação, que são as empresas Pássaro Marrom e Expresso de Luxo, faz a linha Santos-São Paulo e opera o transporte municipal nas cidades de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Londrina, Bauru, com a empresa Sem Limites, e na cidade de Arapongas, no Paraná. A última renovação da Pássaro Marrom foi em 2024, com os novos modelos Marco Polo da geração 8 sobre o chassi Mercedes-Benz. Hoje, a Pássaro Marrom, que conta com a frota em torno de 450 ônibus e cerca de 1.600 empregados, ela opera o transporte rodoviário intermunicipal, interestadual, seletivo, urbano e MTU e o serviço de fretamento e turismo, com ônibus rodoviário e urbano. E atendendo cidades saindo do terminal rodoviário Tietê, em São Paulo, as cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Itacoaxetuba, Poá, Ferraz, Arujá, Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro, Queluz, Campos do Jordão, Piquete, Itajubá, sul de Minas, Bertioga, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e as linhas Santos a São José dos Campos e Campinas a São José dos Campos. E apesar de ser uma divisão, né, é mais uma empresa aí da família do grupo Comporte de Constantino Oliveira. E assim deixei mais esta pequena história aí de mais uma empresa, a Pássaro Marrom, pioneira aí no Vale do Paraíba.